Eu vou mostrar para vocês quais foram as novidades divulgadas hoje pela SEGES, né, em relação ao sistema Compras Gov. Eu já estou logado aqui no módulo de treinamento dentro da minha área de trabalho. Então, antigamente, quando eu ia cadastrar uma licitação, eu tinha que vir aqui no canto superior aqui, olha, canto superior direito, e divulgação de compras. Aí eu vinha para essa tela aqui, né, licitação inclui licitação tradicional, inclui licitação SRP. Se fosse SRP, eu tinha que colocar o número da IRP, enfim, era um negócio meio estranho, né? Então agora eu vou fazer esse cadastramento pelo novo divulgação, novo DC, tá? Novo divulgação de compras. Cliquei aqui em novo divulgação de compras. Para quem já cadastra dispensa, inexigibilidade, já tem familiaridade com isso daqui. Mas para quem ainda não cadastrou, ou para quem ainda está curioso, né, mesmo sabendo já mais ou menos como é que funciona, eu vou mostrar o passo a passo. Imagine que eu vou cadastrar um pregão eletrônico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, considerando que eu não sou um órgão SISG, então eu venho aqui no canto superior direito, botão criar, cliquei em criar, vou colocar aqui, olha, por exemplo, colocar assim, compra de combustível. Olha, vou aproveitar uma que eu já tinha colocado aqui agora há pouco, aí vou selecionar a categoria bens, data para o início, eu vou colocar aqui, vou colocar datas bem aleatórias para a gente não ficar muito tempo aqui nessa parte, tá? São estimativas, né? Data de início e de término são estimativas. A descrição do objeto, aquisição de combustível, por exemplo, tá? E aí clico em concluir. Essa primeira parte é bem simples, é só para eu gerar um número da contratação. Nesse caso aqui, o número da minha contratação é 7 de 2026. Evaldo, mas tem um número aí na frente. Esse número aqui, esse código 30.001, é o código da minha unidade compradora, tá? A unidade compradora a qual eu estou vinculado. Então, o número da contratação que eu acabei de criar é 7 de 2026. Agora, observe o seguinte. Do lado direito, eu tenho um botão para fazer edição dessa contratação. E eu clicando nele, vou para essa tela. Aqui sim é onde eu vou, de fato, cadastrar minha licitação. São 5 etapas, tá? Dados básicos da contratação, dados adicionais da contratação, itens / grupos, anexos e responsáveis. Bom, estão percebendo que ele já me dá aqui a informação daqueles dados que eu já havia cadastrado, né? Então, compra de combustível é o título, justificativa de não ser planejada. Vou colocar aqui órgão não SISG, tá? Então, vou colocar órgão não SISG. E aí, eu vou colocar número do processo aqui. O meu processo administrativo. Esse número de controle interno é só para aquelas unidades, para aquelas organizações que têm um número próprio. Tipo de contratação. Aqui eu posso escolher, obviamente, entre dispensa, inexigibilidade, credenciamento, concurso, concorrência ou pregão. No meu caso, é um pregão, tá? Fundamento legal, é artigo 28 da Lei 14.133. Então, tenho que selecionar aqui, 14.133, artigo 28, inciso 1, salvar, pronto. Modo de disputa, se eu selecionar aberto, ele vai me dar uma advertência de que a CGU fez um estudo e constatou que o modo aberto fechado, teoricamente, gera mais competitividade. Mas eu posso manter, né? Está no meu edital aberto, vou deixar aberto. Aí eu posso aqui, eu tenho que informar se a contratação é internacional. Se eu deixar em branco, significa que ela não é internacional. Forma de realização, eu vou selecionar eletrônico. Tipo de objeto, vou colocar bens comuns. E aqui já tem bens, moeda real, sistema de rede de preço. Se fosse sistema de rede de preço, aí eu já poderia cadastrar minha IRP aqui. Mas eu não vou colocar agora para não ficar muito confuso para você, tá? Então vamos imaginar que seja uma licitação sem ser SRP. Bom, aqui já tem as datas que eu havia colocado. Bom, nesse caso eu já finalizei, né, concluí a primeira das 5 etapas, que são os dados básicos da contratação. Então eu vou aqui para dados adicionais da contratação. Em dados adicionais, eu vou colocar a data de início e de término para recebimento das propostas. Então vamos imaginar que eu vou começar a receber dia 1º de julho, às 8 horas, que é o tradicional, né? E vou terminar de receber, tem que obedecer o prazo mínimo de 8 dias úteis. Vou colocar aqui dia 14 de julho, às 10 horas. Significa que eu vou abrir a sessão às 10 horas, tá? Bom, a instituição possui processo eletrônico? Vou colocar não, porque no nosso caso lá, nós temos uma plataforma própria e aí nós não conseguimos dar acesso integral
do processo aos interessados, né, a qualquer cidadão. Então, tipo de recurso, vou selecionar aqui federal e pronto, né, segunda etapa concluída, vou para a terceira etapa, que são os itens e grupos. Observe que se eu não concluir uma das etapas, eu não consigo passar para a próxima, tá? Não poderia, por exemplo, passar aqui para anexos ou responsáveis sem colocar itens ou grupos. Aqui tem uma das, que para mim é a maior novidade de todas, tá? Eu fiquei super empolgado com isso daqui, porque vejam essa planilha aqui, olha, eu já fiz alguns testes, olha, uma planilhazinha, né? Uma planilha do Excel, aí tem aqui uma coluna, a primeira coluna que contém os códigos dos itens, a segunda coluna são os apelidos, depois eu tenho tipo de item no catálogo, se é serviço, se é material, descrição da unidade, valor unitário, informações complementares. Esse arquivo aqui, quando eu salvo, ó, eu posso salvar, deixa eu mostrar aqui, eu posso salvar em CSV. Eu não vou mostrar agora como é que salva, mas só para você entender que eu já tenho esse arquivo salvo aqui em CSV, que é o formato que o sistema exige. Então, eu vou fazer aqui um upload dessa minha planilha no formato CSV, ela já está aqui, ó, planilha teste, aí eu confirmo, e aí ela fica sendo analisada, né? Mas a análise é bem rápida, olha. Se eu clicar aqui em resultado da importação de itens, sem erros no upload de itens, então significa que deu certo, tá? Até agora deu certo. Aí eu venho aqui em lista de materiais e serviços incluídos, né? Nesse caso, já são os dados daquela planilha. Estão vendo? Coloquei até o apelido aqui, é Valdo e Laís, para você ver que já foram os itens que estavam naquela planilha lá. Aí eu vou complementar, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque fica estranho um pouco, né, fazer desse jeito. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu venho novamente editar, eu prefiro vir por aqui, ó, para ter esse menuzinho aqui no canto esquerdo, né, do lado esquerdo aqui, para a gente se localizar melhor. Eu venho aqui, itens e grupos, aí eu preciso, para cada um desses itens, eu preciso complementar algumas informações. Primeira, uma das novidades trazidas pelo sistema agora, eu posso marcar todos e já aparece aqui para mim adicionar locais de entrega. Então eu consigo colocar os locais de entrega, um local de entrega só, para os dois itens. Ó. Então eu vou colocar aqui quantidade 1 para esse primeiro item e quantidade 800 para esse segundo item. Tá? Então já coloquei os locais de entrega. Aí eu preciso só complementar para cada um dos dois itens as informações com relação aos detalhes e benefícios, já que os locais de entrega já foram preenchidos. Então, detalhes do item 1, eu preciso informar critério de julgamento, no meu caso, menor preço, tipo de variação, vou colocar aqui monetário, e a variação vou colocar R$10, tá? Não vai ser orçamento sigiloso, se fosse eu teria que clicar aqui, ó, ele iria me dar uma mensagem perguntando se eu gostaria de confirmar. Eu não vou colocar orçamento sigiloso, e aí vou salvar o item, tá? Já vou também colocar os benefícios para poder encerrar esse item aqui. Benefícios, eu posso, nesse caso que é uma obra, eu só poderia utilizar o benefício tipo 3, que seria o da, aliás, tipo 2, né, que seria da subcontratação, mas eu não vou colocar aqui benefício não, tá? E aí, se eu não coloco benefício, eu preciso justificar porque eu não estou colocando. Vou colocar aqui que é acima de 80 mil, embora não seja nenhum desses aqui, mas vou selecionar essa justificativa que é acima de 80, valor superior a R$80 mil. Tem a opção de informar margem de preferência ou exigência de conteúdo nacional. Não vou colocar isso aqui. Salvar, o primeiro item já está completo. Vamos para o segundo item fazer a mesma coisa, né? Então, detalhe, vou colocar aqui critério de julgamento menor preço, tipo de variação monetária, e aqui eu vou colocar R$1 só de variação, tá? Clico em salvar, vem em benefício, já que local de entrega eu acabei de cadastrei de forma unificada, aí eu vou colocar aqui uma justificativa que é acima de 80 mil e vou clicar em salvar. Pronto, meus amigos, já encerrei o cadastramento dos dois itens e aí eu já vou para a etapa número 4, que são os anexos. Para quem faz os artefatos por meio do sistema ComprasGov, pode utilizar os artefatos aqui. No meu caso, que não sou órgão SISG, eu vou selecionar o edital a partir do meu computador mesmo. Então, seleciono aqui edital. Tem como selecionar ETP, vocês estão vendo aqui, né? ETP, mapa de riscos. Então, vou colocar aqui edital. Vou procurar no meu
computador o arquivo contendo o edital, clico em anexar e aí pronto, olha, já anexei, poderia anexar vários outros documentos, mas para a gente agilizar um pouco, né, para ficar mais fácil a compreensão aqui e não ficar tão longo o vídeo, eu já vou para a última etapa, que é dos responsáveis. Então, nos responsáveis eu preciso colocar pelo menos um responsável, nesse caso vou colocar o pregoeiro, né, que é quem está cadastrando aqui, no meu caso sou eu, né, estou cadastrando essa licitação. Então, coloco aqui o meu e-mail, a minha função, olha, pregoeiro, e clico em adicionar. Pronto, já finalizei, tá? Bem rapidinho. Agora tem um botão concluir, clico em concluir, ele vai me dar um resumo das informações que eu inseri até agora. Aí eu clico em divulgar contratação, tá? Divulgar contratação. Observe que ele me mandou a mensagem aqui, olha, sucesso a divulgar processo de contratação, e aí dá uma informação aqui, tem um ID do PNCP, vou clicar em fechar. A minha contratação, que é a 7, ela não está mais aqui em contratações de minha WASG. Aqui estão as que ainda estão em edição. Agora, ela já está aqui em andamento, tá? E estando em andamento, eu posso clicar aqui em cima do número dela e clicar no ID do PNCP para poder visualizá-la lá no PNCP, ó. Como que ela está lá no PNCP. Já está divulgada lá no PNCP. Então, vejam como ficaria lá no PNCP, inclusive com os anexos todos que eu coloquei, tá? Uma coisa interessante que eu vou aproveitar aqui para te mostrar, olha, aqui eu quero mostrar, deixa eu ver, é aqui mesmo, deixa eu só voltar e te mostrar uma coisa. Essa contratação 6 que eu tinha feito anteriormente, eu tenho já, ela já foi feito o processo de divulgação, né? Então eu consigo clicar aqui e anular, nos 3 pontinhos para anular ou revogar, suspender ou iniciar evento de alteração. E aí, olha, é super simples, iniciar evento de alteração, por exemplo, ele pergunta se eu quero confirmar, eu confirmo, e aqui eu posso alterar qualquer coisa, né? Qualquer informação, eu posso alterar inclusive os itens, né? Ah não, ele está pedindo primeiro para eu poder informar o motivo, né, desse evento de alteração. Então eu teria que colocar aqui correção de valor, por exemplo, né? Aí sim eu poderia ir aqui em itens e corrigir, por exemplo, o valor estimado desse item, tá? Então, eu posso fazer qualquer tipo de correção a partir dessa funcionalidade aqui, né, que é para fazer alteração na contratação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seus comentários aí, né, sugestões para outros vídeos e até a próxima, meus amigos.